Imagine que você está parado em uma encruzilhada. À sua esquerda, um caminho de cascalho. À direita, uma trilha de grama. Você respira fundo, sente o peso do ar em seus pulmões e decide. Você vira à esquerda. Nesse exato momento, você sente que foi o autor dessa escolha. Você sentiu a dúvida, o peso da hesitação e a satisfação da decisão tomada. Mas, e se eu te dissesse que essa sensação de controle é apenas o eco de algo que já aconteceu há muito tempo? Se a fita da sua vida fosse rebobinada 10 segundos antes de você escolher o caminho da esquerda. Se cada átomo do universo estivesse na mesma posição, se cada sinapse no seu cérebro disparasse na mesma ordem, você seria capaz de escolher a direita? Ou você é apenas um espectador assistindo a um filme que acredita estar dirigindo? Nós nos orgulhamos da nossa autonomia. Acordamos, trabalhamos, amamos e pecamos, acreditando que cada passo é um risco real. Mas existe um silêncio desconfortável que paira sobre a nossa existência. A possibilidade de que o agora seja apenas a execução de um código antigo, seja pela mão de um arquiteto divino que escreveu cada vírgula da sua história antes mesmo do Sol existir, ou pelas leis implacáveis da física que determinam que toda a causa tem um efeito inevitável. Onde termina o seu eu e começa o roteiro? Feche os olhos por um segundo, olhe para trás, para a sua maior conquista ou para o seu erro mais amargo. Se o roteiro já estivesse escrito, você ainda seria o herói da sua vida? Ou apenas um ator tão imerso no personagem que esqueceu que as falas não são suas? A dúvida não é sobre o que você vai fazer amanhã. A dúvida é se você poderia fazer qualquer outra coisa. Para a maioria de nós, a ideia de que somos donos do nosso destino não é apenas uma teoria. É uma necessidade psicológica. Chamamos isso de livre-arbítrio. É o pilar que sustenta como enxergamos o mundo. Desde a infância, somos ensinados que nossas escolhas moldam quem somos. Se você estuda, você colhe o sucesso. Se você erra, você carrega a culpa. A sociedade, as leis e até a nossa própria moralidade dependem desse conceito. Sem a capacidade de escolher, o mérito desaparece e o arrependimento perde o sentido. Afinal, por que se sentir culpado por algo que você não poderia ter evitado? Muitos encontram conforto na ideia de um Criador benevolente que nos deu esse presente, a liberdade. Uma divindade que, embora onisciente, nos permite escrever nossa própria jornada. É uma visão harmoniosa. Deus nos observa como um pai observa um filho aprendendo a andar. Ele sabe onde o caminho termina, mas nos deixa escolher cada passo. Nessa perspectiva, o mundo é um grande palco de possibilidades. O futuro é uma página em branco e a caneta está na sua mão. Essa crença nos dá dignidade. Ela nos diz que não somos máquinas, não somos robôs biológicos seguindo um instinto cego. Somos seres dotados de uma faísca especial, capazes de contrariar as probabilidades e mudar o rumo das coisas pelo simples ato da vontade. É reconfortante acreditar que, se você decidir mudar de vida amanhã, essa decisão nascerá espontaneamente dentro de você. É a base da nossa esperança, o herói que vence a tragédia, o pecador que busca a redenção. Todos eles dependem da premissa de que o roteiro é flexível. Nós olhamos para as estrelas e sentimos que o universo é vasto, mas que o nosso sim ou o nosso não tem um peso real no tecido da realidade. É uma crença justa, equilibrada e, acima de tudo, segura. Ela mantém o caos sob controle e nos dá um propósito. Mas, e se essa sensação de liberdade for apenas a nossa incapacidade de enxergar as cordas que nos movem? Aqui é onde o silêncio se torna pesado. Se aceitarmos a ideia de um Criador que tudo sabe, a onisciência clássica, caímos em uma armadilha lógica da qual é difícil escapar. Se Deus sabia há 1 bilhão de anos que hoje, às 3 da tarde, você estaria tomando um café e ouvindo, ou até mesmo assistindo este vídeo, você pode escolher não tomar esse café. Se você pudesse mudar de ideia no último segundo, a previsão inicial estaria errada. Mas se ela não pode estar errada, então a sua escolha já estava selada antes mesmo de seus tataravôs nascerem. O momento da decisão que você experimenta agora é apenas a execução de um evento que já é um fato no passado de Deus.
E se deixarmos a teologia de lado e olharmos para a ciência, o desconforto não diminui. O universo opera sob a lei da causa e efeito. Cada pensamento seu é o resultado de reações químicas que são disparadas por impulsos elétricos que são moldados pela sua genética e pelo seu ambiente. Se pudéssemos mapear cada átomo do seu cérebro, será que veríamos uma alma decidindo? Ou apenas uma máquina complexa reagindo ao último estímulo? Pense no seu maior arrependimento. Naquele momento, você sentiu que poderia ter agido diferente. Mas, dadas as mesmas circunstâncias, o mesmo cansaço, o mesmo nível de conhecimento e a mesma química cerebral daquele instante, como o resultado poderia ser outro? Se as engrenagens são as mesmas, o movimento será sempre o mesmo. Isso nos leva a uma pergunta sombria: o mal é uma escolha ou uma falha mecânica? O santo é alguém que escolheu a virtude, ou apenas alguém cujas peças foram montadas de forma a não ter outra saída senão a bondade? Nós punimos e premiamos as pessoas como se elas fossem as fontes originais de suas ações. Mas se somos apenas o ponto de encontro de forças que começaram no Big Bang ou no sopro da criação, talvez ninguém seja realmente culpado. E talvez, o que é mais assustador, ninguém seja realmente digno de mérito. A liberdade começa a parecer uma ilusão de ótica, um truque de mágica onde o ilusionista nos dá a escolher uma carta, mas o baralho inteiro é composto pela mesma face. Você sente o toque do papel, sente a escolha nos dedos, mas o resultado nunca esteve em suas mãos. Se o roteiro já está escrito, quem é você nesse exato momento? Talvez a angústia que você sente ao pensar nisso não seja um sinal de rebeldia, mas apenas mais uma linha de diálogo prevista. Até mesmo a sua tentativa de desafiar o destino, de fazer algo totalmente imprevisível agora só para provar que é livre, pode ser apenas a cena seguinte de uma peça que você não consegue ler. Vivemos em um estado de sonambulismo consciente. Sentimos o vento, o sabor da comida e o calor do afeto, mas talvez sejamos apenas passageiros em um trem que não tem volante, apenas trilhos. Trilhos que atravessam a escuridão em direção a um destino que já foi alcançado, embora ainda não tenhamos chegado lá na nossa percepção linear do tempo. Isso nos deixa em um lugar vazio. Se não a escolha real, o que sobra? Sobra a experiência. Talvez o livre-arbítrio não seja sobre a capacidade de mudar o futuro, mas sobre a profundidade com que vivemos o presente que nos foi dado. Se somos atores em um palco cósmico, talvez o nosso único poder seja interpretar o papel com a maior intensidade possível, mesmo sabendo que o final já foi impresso. Mas olhe ao seu redor, tudo parece tão real. O peso das suas mãos, a batida do seu coração, a voz na sua mente. Essa consciência que você tem agora, ela é o erro no sistema ou a peça fundamental do quebra-cabeça? Se você descobrisse com absoluta certeza que cada palavra que você dirá amanhã já foi registrada em um livro antigo, você continuaria falando? Ou o silêncio seria sua única forma de protesto? O sol vai se pôr hoje no horário exato, as marés vão subir, e você vai continuar caminhando, acreditando que cada passo é uma descoberta. Talvez a maior misericórdia do universo, ou de Deus, tenha sido nos dar a ilusão da escolha para que a vida não fosse insuportável. Ao desligar este vídeo, você vai tomar uma decisão. Vai fechar a aba, vai deixar um comentário ou vai simplesmente olhar para o nada por alguns segundos. Você vai sentir que decidiu isso, mas enquanto o cursor do mouse se move, pergunte-se, uma última vez, você está puxando as cordas? Ou é você quem está sendo puxado? O roteiro continua, com ou sem o seu consentimento.